Olá, eu sou o Luiz Vieira e esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E hoje falaremos sobre a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil e a reunião do Supremo Concílio de 2026. Roda a vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast. E hoje o tema é muito interessante porque recentemente nós tivemos a reunião do Supremo Concílio, que acontece de 4 em 4 anos, e tiveram diversos assuntos aí na internet, que acabaram sendo comentados, mais comentados do que outros, alguns que deveriam ter mais atenção que não foram tão comentados. Então, a nossa ideia de hoje, e por isso que inclusive a gente está aqui com o Reverendo Thales, o pastor da nossa igreja, inclusive presidente do presbitério de Indaiatuba, nosso presbitério, o presbitério a qual a nossa igreja faz parte, para justamente comentar a respeito disso. Então, seja muito bem-vindo, pastor. Bom ter o senhor aqui com a gente. Olá, Luiz. Muito bom estar com você e conversar também com os nossos ouvintes. Bacana. Pastor, uma coisa que eu não cresci na igreja presbiteriana, e uma coisa que geralmente as pessoas, quando vêm de outras denominações, eu percebi, isso é uma opinião, não tenho estudo a respeito disso, mas me parece que são por dois motivos. Um, por conta da pregação, por conta da teologia, e eu posso dizer que talvez seja o meu caso, mas um outro motivo também que acontece é por conta de como a nossa igreja se organiza, como que ela é formada, como que as decisões são tomadas, e realmente é algo que a nossa denominação ela leva muito a sério, Então, eu diria que são pontos de como a gente se organiza, são pontos muito importantes. Então, eu gostaria de começar falando a respeito disso, perguntando para o senhor como que exatamente a nossa igreja ela se organiza, a nossa denominação, não necessariamente a nossa igreja local, mas como a nossa denominação ela se organiza de um modo geral, assim. Ok, Luiz, concordo com você. Eu acho que a igreja presbiteriana tem esses dois grandes pontos de atração, a questão da pregação fiel, da palavra, a exposição da palavra de Deus, e o seu sistema de governo também é encantador. Eu quero retroceder um pouco na história e lembrá-lo de que nós somos conhecidos pelo nome do nosso sistema de governo. Certo. A igreja presbiteriana é aquela que adota o sistema presbiteriano de governo. E é curioso que esse nome começou como uma chacota, Então, os calvinistas suíços foram para Escócia, e lá o calvinismo francês ganhou o nome de presbiterianismo. Então o presbiterianismo chega a fé reformada chega na Escócia com George Wishart, depois com John Knox. E assim, lá na Escócia prevalecia a igreja episcopal, a igreja anglicana. E o sistema de governo deles é o episcopal, tem o bispo mandando em todo mundo. E aí de repente chega um segmento protestante onde não há figura do bispo. Onde quem exerce liderança sobre a vida da igreja são presbíteros, eleitos pelo povo. E, a gente está falando de século XVI. Então isso foi revolucionário, chamou a atenção. Então os episcopais olhavam para os presbiterianos e brincavam, eles não têm bispo, olha lá, eles são presbiterianos, eles são regidos por presbíteros. Tipo um apelido, sabe? E o apelido Pegou. Então a igreja reformada na Escócia ganhou o nome de presbiteriana. E aí o percurso dela é Escócia, Estados Unidos, Brasil. Legal. Então a igreja presbiteriana é essa denominação que tem esse sistema de governo. A igreja é administrada, é regida pelos presbíteros eleitos pela igreja. E a igreja tem os seus concílios, o conselho, o presbitério, o sínodo e também o Supremo Concílio. Não, legal, bacana. Então vamos falar um pouquinho sobre, talvez começando com a igreja local. Então a igreja local, ela é formada por um conselho, e aí como o senhor comentou,
são eleitos presbíteros, que são os presbíteros regentes, e aí esses presbíteros são leigos no sentido de que eles não têm necessariamente uma formação teológica no seminário, e presbíteros docentes, que são os pastores, né? E a respeito disso, então, a gente pode dizer que a igreja local, ela é regida, então, pelo conselho que se dá por esses dois tipos de presbíteros, certo? Exatamente, você está corretíssimo. Então, a igreja local, ela é regida por meio dos presbíteros, que são eleitos pelo povo reunido em Assembleia Geral Extraordinária. Okay. Então, o conselho baixa resoluções para o bom andamento das eleições e o povo elege os seus líderes, elege os seus diáconos e elege também os seus presbíteros. Certo. E aí presbíteros regentes e docentes constituem o conselho, que tem por obrigação, que tem como tarefa a administração da igreja, tanto em questões materiais como espirituais também. Entendi. Legal. E eu queria abrir um parênteses aqui também, pastor, e perguntar como que se dá a organização de uma nova igreja, né? A gente vai falar ainda sobre os presbitérios e sínodos e tudo mais, mas eu acho que seria interessante se a gente pudesse comentar, se o senhor pudesse comentar um pouco a respeito disso, como que se dá a organização de uma nova igreja na nossa denominação. Ok, então o conselho local ou a junta missionária ou presbitério, enfim, por iniciativa dessas organizações, um novo trabalho pode começar. Então, geralmente começa-se com um ponto de pregação, sabe? Certo. Começa ali a pregar o evangelho, e aí um pequeno grupo é formado, e aí esse grupo vai crescendo, e aí o conselho passa a tratar aquele trabalho como congregação. Então, mas, por exemplo, um ponto de pregação ele poderia ser na minha casa, por exemplo? Sim, diversas igrejas não precisa ser num local específico. Casas, diversas igrejas. É o caso, por exemplo, da segunda igreja de Jundiaí, certo. Que foi congregação aqui da igreja central. Começou o trabalho numa casa. Os trabalhos eram realizados nas casas das pessoas que viviam lá no bairro. Aqui em Jundiaí também, a nossa igreja durante muito tempo, os trabalhos aconteceram em casas, né? Legal. Os trabalhos da congregação ocorriam em casas. Então, geralmente é assim. Começa-se o ponto de pregação, o trabalho ganha um pouquinho mais de força, ele passa a ser tratado como uma congregação. Ok. E aí a congregação, quando reúne algumas condições, em primeiro lugar, liderança, gente apta para ocupar os cargos de liderança. E quando a igreja tem recursos financeiros, aí o presbitério pode organizar essa congregação como igreja. Entendi. Então, a diferença no caso de uma congregação para uma igreja é justamente a questão da liderança e a questão financeira. Exato. É isso? Exato. Porque, por exemplo, nós até o ano passado, né, a gente tinha a congregação de Louveira, que era uma congregação inclusive da nossa igreja, né, mas que tinham, eles acho que têm alugado um prédio, né, lá em Louveira. O reverendo Clayton, que estava lá no ano passado e continua esse ano também. Mas eu entendi. Então, no caso lá, em uma congregação não existe um conselho, então? Não. Você tem uma mesa administrativa. Okay. Mas essa mesa se reporta ao conselho da igreja. É o caso, por exemplo, da nossa congregação em Jarinu. Certo. Então, aquela congregação é administrada pelo nosso conselho. Entendi. Então, nesse caso, o conselho nomeia um responsável pela congregação. Ok. Nesse ano é o presbítero Cláudio. Ele está acompanhando os trabalhos lá na congregação de Jarinu. Entendi. Então, a gente pode dizer que para uma igreja nova ela ser formada, então inicia tudo com um ponto de pregação, depois esse ponto de pregação ele vira uma congregação, e uma vez que tem as lideranças formadas, ou pelo menos lideranças aptas a assumir, né? E há também uma questão financeira onde a igreja pode sustentar, aí sim o presbitério ele pode ou não organizar essa igreja. Né? Então aí o conselho local reúne essas informações, elabora um documento e envia
para o presbitério. Ok. É importante esse registro. Quem organiza uma igreja é sempre o presbitério. No sistema presbiteriano, a organização de uma igreja ocorre por vontade do presbitério. Entendi. Muito bom, pastor. E aí, agora sim, voltando então a nossa... A gente estava falando um pouco sobre a igreja local, né? Mas, além da igreja local, a gente tem também os presbitérios, né? Uhum. Como que funciona essa questão dos presbitérios? O que seria e como que eles são organizados? Ok. Então, o presbitério é uma organização, é um concílio, né? Na igreja presbiteriana a gente emprega muito essa palavra, concílio. Uhum. O conselho da igreja local é o primeiro concílio da estrutura presbiteriana. Ok. O segundo concílio é o presbitério. Então, o presbitério jurisdiciona igrejas e ministros. Nós precisamos, para a organização de um presbitério, de acordo com a Constituição, precisamos de pelo menos 4 igrejas e 4 ministros. Ok? Então, o presbitério tem como dever supervisionar o trabalho dessas igrejas, bem como o trabalho de seus ministros. Entendi. O presbitério é isso. Tá? O presbitério também precisa iniciar novos trabalhos de plantação de igreja, supervisionar se as igrejas estão procedendo corretamente, se estão vivendo de acordo com a Bíblia, de acordo com a confissão de fé, de acordo com a Constituição. Então, o trabalho do presbitério é esse, é a supervisão das igrejas locais, bem como de seus ministros. Entendi. Um detalhe curioso também, Luiz, é que o ministro, ele não é membro de igreja. Eu ia perguntar isso para o senhor, membro do presbitério. Então, o pastor nunca é arrolado como membro da igreja. Ele é membro do presbitério que vai designá-lo de acordo com a conveniência do concílio. Ok. Tá? Do presbitério. Exato. Ok. Então, por exemplo, se tem necessidade de aí eu estou falando de casos extremos, né? Mas às vezes de uma disciplina de um pastor, isso acontece não pelo conselho da igreja, sim pelo presbitério. Exatamente, o presbitério que vai disciplinar um ministro. Entendi. Então, interessante que, voltando só um pouquinho, né? No caso da igreja local, a gente tem ali uma representação por meio dos presbíteros, e o pastor, nesse caso, ele é só mais um dos representantes, mas ele não tem ou ele tem um peso maior nas decisões do conselho? Não. Isso é bem bacana, o Luiz, porque assim, dentro do contexto do conselho, os presbíteros, regentes e docentes têm o mesmo valor. Você é um voto. Certo. Entendeu? Você representa um voto. E aí também é importante lembrar, Luiz, que o presbitério é formado pelos ministros e também pelos representantes dos conselhos. Tá. Então, olha que legal. Anualmente, o conselho elege um representante para o presbitério. Certo. Então, o presbitério é formado pelos ministros e também pelos representantes dos conselhos locais. Então, já há algum tempo, o representante do nosso conselho é o presbítero Vitor. Então, por ocasião da reunião do presbitério, o presbítero Vitor representa o conselho da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Entendi. Legal. Isso é bem legal. Bacana. E aí, continuando então existem as igrejas locais que, vamos colocar aí, se reportam, né, de certa forma, para um presbitério. E depois disso, como que funciona? Depois acima, né, no caso. do presbitério, nós temos o sínodo. Certo. Tá? Então, aqui, no nosso caso, nós somos jurisdicionados ao presbitério de Indaiatuba, e o presbitério de Indaiatuba está jurisdicionado ao sínodo de Sorocaba, que é formado pelo presbitério de Indaiatuba, o presbitério de Sorocaba, o presbitério leste sorocabano e também o presbitério metropolitano de Sorocaba. Então, esses 4 presbitérios formam o sínodo de Sorocaba. E aí compete ao sínodo a supervisão dos presbitérios. Tá? E é interessante que, assim, o sínodo é constituído dos representantes dos presbitérios. O sínodo se reúne bienalmente, sempre em anos ímpares. Tá? As reuniões ordinárias. E são eleitos para o sínodo 3 presbíteros
docentes, ou seja, 3 pastores e 3 presbíteros regentes. Interessante. Então, bienalmente, o presbitério escolhe os seus representantes para o sínodo. Tá? E sempre são 3 pastores e 3 presbíteros. Então, repare que a igreja tem essa característica, né, de gente representando gente. Sim, né? sim. Então, o presbítero representa o povo no conselho, e um dos presbíteros representa o conselho no presbitério, e aí o presbitério elege também seus representantes para os representar no sínodo. É sempre dessa forma. Interessante. Uma coisa que eu fiquei pensando também, e é uma pergunta, é a questão de que, no caso, os presbíteros, uma vez que eles são eleitos, eles fazem parte do conselho para sempre, ou existe um mandato? Ou como Não, que existe funciona? um mandato de 5 anos. 5 Na igreja anos. presbiteriana, Ok. o mandato é de 5 anos. E aí depois ele pode ou não Sim, pode ser reeleito, né? Certo. E você tem casos de presbíteros que estão há muito tempo exercendo o presbiterato numa igreja. E tem até um dispositivo muito legal na nossa Constituição, que é a possibilidade de conceder o título de presbítero emérito. Sim. Então, por exemplo, aqui na IPJ nós temos a figura do presbítero Vlander. Ele é presbítero emérito. Então a Assembleia entendeu que ele serviu de forma satisfatória e ele completou os requisitos. No caso do presbítero, são 25 anos de presbiterato numa mesma igreja, ou seja, 5 eleições, 5 mandatos. Né? Então, é o caso do presbítero Vlander, e a Assembleia resolveu conceder para ele essa honraria, muito merecida, na minha modesta opinião. Concordo também, com certeza. Mas é interessante, né? Porque, por exemplo, no caso usando o exemplo aí do presbítero Vlander, né? Isso mostra que o trabalho que ele fez ao longo do ano, ele realmente foi satisfatório, como o senhor colocou, porque ele foi reeleito Exatamente. por 5 mandatos, né? Talvez, acho que até mais, não sei no caso dele como que foi exatamente, mas ainda assim, eu acho que isso é interessante, porque a igreja, ela pode, e ela tem esse não diria controle, mas ela pode sim se entender que um presbítero não foi satisfatório o seu trabalho por algum motivo, alguma coisa assim, ela pode colocar um outro no lugar, né? Ou às vezes alguém que não quer mais, né? Não sei, né? Então, exatamente. Mas um presbítero que não está mais no seu mandato, ele deixa de ser presbítero? Não, ele se torna presbítero em disponibilidade. Então ele pode, por exemplo, exercer funções de presbítero. Ele pode servir a ceia, pode pregar, pode ensinar, mas não tem mandato, né? Não tem assento no conselho. Entendi. Um detalhe importante: o presbítero emérito, ele tem o direito de participar, se quiser, das reuniões do conselho. Ele não tem direito a voto, mas ele tem assento. Legal, é bom saber. Outra coisa importante também, Luiz: presbitério e sínodo sempre elegem uma comissão executiva. Então, se elege presidente, vice-presidente, secretário executivo, secretário de protocolo, secretário de atas e tesoureiro. E compete a essa comissão executiva orientar a vida do concílio nos interregnos das reuniões, porque as reuniões dos presbitérios e dos sínodos ocorrem assim, no caso do presbitério, uma vez no ano, pelo menos; no caso do sínodo, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Então, nos interregnos, compete à comissão executiva a condução dos trabalhos. Quando surgem situações emergenciais ou outras demandas, quem vai resolvendo isso daí é a comissão executiva. Entendi. No caso do sínodo, é curioso que o presidente do sínodo, ele faz parte da comissão executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa comissão se reúne anualmente, porque existem diversos assuntos que surgem nos interregnos das reuniões do Supremo Concílio. E aí reúne-se a comissão executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é formada pela mesa do Supremo Concílio e os presidentes dos sínodos espalhados pelo Brasil aí. Nós temos hoje mais de 90 sínodos. Legal. Isso Muito interessante. E é interessante também, pastor, como que realmente a nossa igreja ela é representativa desde
mais alto, né, podemos dizer assim, até as coisas mais baixas, né? Então a gente tem lá o concílio, né, o sínodo, o presbitério, depois a igreja local, por meio do conselho, e as sociedades internas também, né, tem as suas eleições, né, com uma, posso dizer aí, uma comissão executiva, não é exatamente isso, né, mas é uma diretoria, né, como a gente chama, e aí da mesma forma também existem aí os seus representantes, né. É, isso daí, esse é o espírito presbiteriano, da representação. Muito legal. Bacana. E depois do sínodo, aí sim a gente chega no último, na última instância, né? Aí a gente chega na nossa Assembleia Magna. Os antigos chamavam o Supremo Concílio. É isso aí mesmo, de Assembleia Magna. O Supremo Concílio é o último concílio dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo. E ele se reúne quadrienalmente. Então, a cada 4 anos, os presbitérios enviam seus representantes para o Supremo Concílio da Igreja. Isso é bacana. Então, a cada 4 anos, os presbitérios escolhem seus representantes. Ok. Tá? Então, numa reunião ordinária, o presbitério elege seus representantes, 2 pastores e 2 presbíteros. Então, o Supremo Concílio é formado pelos representantes dos presbitérios. E no nosso caso, nós temos mais de 400 presbitérios na Igreja Presbiteriana do Brasil. É por isso que o plenário do Supremo Concílio está, assim, muito grande, né? Nós temos aí um plenário com cerca de 1.500 deputados. Os deputados são justamente esses representantes. Isso, os representantes dos presbitérios. Okay. Lá se chama deputado. Entendi. E no nosso... no caso da UMP também, quando a gente fala de algo que envolve presbitério, né? A votação de eleição do presbitério, da diretoria da federação, né? Isso, da federação também é a mesma coisa. Isso. Mas no caso do nosso caso, né, o presbitério de Indaiatuba, eu sei que o senhor foi, né, para lá, então o senhor é um dos representantes, mas quem foram os outros que foram também? Ok, então pastores foram eu e o reverendo Carlos Valentim, pastor da igreja de Salto, e os presbíteros foram os presbíteros Mateus, da primeira igreja de Itupeva, e também o Daniel Cardoso, presbítero da primeira igreja de Indaiatuba. Legal. Então fomos os 4. Tivemos o privilégio de representar o presbitério de Indaiatuba no Supremo Concílio de 2026. Que bacana. E pelo que eu vi aqui, né, essa reunião que aconteceu, então, entre os dias 26 de julho e até 2 de agosto, né? Ela aconteceu pela primeira vez na região norte, foi isso mesmo? Exatamente. Então, desde 2010, a Igreja Presbiteriana adotou a estratégia de realizar o Supremo Concílio nas regiões do país. Então, em 2010, a região sul foi contemplada, em 2014 a reunião aconteceu aqui no Sudeste, em 2018 no Nordeste, em 2022 aconteceu no Centro-Oeste, em Cuiabá, e agora, encerrando esse ciclo, a reunião aconteceu no Norte, lá em Manaus. Entendi. Então a ideia é que para os próximos isso se repita, no sentido É altamente provável. De passar por todas as regiões. É altamente provável. Legal. Então, pastor, e o que acontece exatamente nessa reunião do Supremo Concílio? Ok. Tá. Então, assim, uma das coisas mais importantes é a eleição da mesa. Ok. Então, é o primeiro trabalho. Certo. Na chamada verificação de poderes, e aí tem o início da sessão preparatória, envolve a eleição da nova mesa. Então, por exemplo, a gente gastou toda segunda-feira com a eleição da mesa, né? Você elege presidente. Nesse ano não foi necessária a eleição de vice-presidente, porque o atual presidente não continuou, o reverendo Roberto Brasileiro, que é assim uma lenda dentro da denominação, né? Sim. Ele foi eleito presidente do Supremo Concílio em 2002, foi reeleito em 2006, 10, 14, 18 e 22. Ficou muito tempo como moderador da nossa Assembleia Geral. Diria que se ele quisesse continuar também, seria possível. Seria possível. E ele, assim, eu gosto muito dele. Eu admiro muito ele e, na minha opinião, a igreja cresceu durante esse tempo que ele foi presidente do Supremo Concílio. Inclusive, ele veio pregar aqui, né, no último mês, Rapaz, né? No dia 5 de julho. Vou te falar, Luiz, que foi assim
uma realização para mim, realização de um sonho, sabe? Uhum. Eu cresci com a influência dele, fui aluno dele lá no Instituto Bíblico quando eu tinha 18 anos, né? Sim. Então recebê-lo aqui em Jundiaí foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria. Fiquei muito satisfeito mesmo. Sim, foi muito bom. E aí, no Supremo Concílio, a gente elege presidente, secretário executivo, os secretários, tá? Então, nesse ano foi eleito o reverendo Juarez Marcondes Filho, ele é pastor da igreja de Curitiba, foi eleito presidente do Supremo Concílio. O reverendo Roberto ficou como vice-presidente. Foi eleito secretário executivo o reverendo Robson Grangeiro. E tesoureiro foi eleito o presbítero Antônio César. Legal. E eu vi aqui que tem outras pessoas aqui que compõem também a mesa, né? Que é o presbítero, acho que Jorge Almeida. É o primeiro secretário. Isso, aí tem o reverendo Carlos Aranha Neto, segundo secretário, o presbítero Marcos Ribeiro como terceiro secretário. Isso. E o presbítero Flávio como quarto secretário. Sim. E o presbítero Antônio Freitas como tesoureiro. Então, no caso, todas essas pessoas, elas formam justamente eu posso dizer assim, né, usando o meu exemplo de UMP, a diretoria da IPB. Isso. Que vocês chamam que é chamado oficialmente de mesa? É, mesa do Supremo Concílio. Mesa do Supremo Concílio. Mas aí, ô Luiz, assim, a mesa do Supremo Concílio mesmo ela é constituída do presidente, vice-presidente, secretário executivo e tesoureiro. Entendi. As funções de primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários têm mais importância durante a reunião. Ok. Entendeu? Administrativamente. Isso. Esses cargos têm, assim, seu papel na reunião. Certo. Mas, assim, nos interregnos, essa comissão executiva, essa mesa diretora é constituída do presidente, vice, secretário executivo e tesoureiro. Entendi. Tá? Então, a primeira coisa que aconteceu lá foi justamente essa eleição. Sim. Mas existem outras coisas também que acontecem, até porque foi uma semana, né? Mais que isso, mais ou menos. O que mais que é feito nessa reunião do Supremo Legal. Concílio? Então, professor? O Supremo Concílio, ele responde consultas e documentos que são enviados pelos presbitérios. Certo. E também analisa os relatórios das autarquias e das juntas missionárias. Então, compete ao Supremo Concílio supervisionar o trabalho da denominação. Então, o Supremo Concílio toma conhecimento, por exemplo, do trabalho da JMN, nossa Junta de Missões Nacionais, da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E compete também ao Supremo Concílio fazer a indicação dos nomes que vão compor essas juntas. Então, no final da reunião, isso acontece na quinta, na sexta-feira, é feita a indicação dos cargos e também a eleição para esses cargos. Entendi. Tá? Então, essas pessoas elas são eleitas também. Isso, são eleitas pelo plenário. E tem aqueles documentos, aquelas consultas que vêm dos presbitérios e aí compete ao Supremo Concílio responder. Então, diversas comissões são nomeadas, tá? Então, você tem comissão de legislação e justiça, consultas e outros papéis, você tem diversas comissões. E qual que é o papel da comissão? A comissão avalia o documento e emite um parecer. E isso é definido durante a reunião? Quem vai fazer parte da comissão? Previamente. Aí a comissão executiva, que tem o trabalho de supervisionar o concílio durante o interregno, prepara a reunião. E aí vai distribuindo os deputados de acordo com a conveniência e de acordo com a capacidade, né? Entendi. E aí são nomeadas as comissões, é nomeado um relator também. O Supremo Concílio trabalha bastante com a figura do sub-relator. Então você tem um relator e um sub-relator para ajudar o relator. Aí esse relator reúne os membros da sua comissão e essa comissão elabora um parecer. Certo. Então, eu, por exemplo, fiquei na comissão de consultas e outros papéis. Essa comissão teve o reverendo Cid Caldas, lá do Rio de Janeiro, como relator. Então a gente tratou da questão, por exemplo, do carnaval, a gente tratou sobre outros assuntos, entendeu? Então a comissão elabora um parecer e por meio do relator esse parecer é submetido
ao plenário do Supremo Conselho, que pode aceitar integralmente o parecer ou propor emendas substitutivas, né, ou emendas supressivas. Então, assim, o relatório tem 5 pontos. Alguém do plenário sugere, olha, eu quero que o ponto de número 5 seja eliminado. Aí o senhor presidente submete isso ao voto do povo. Quem concorda com a eliminação do item 5? Se a maioria do plenário... É o plenário todo. É o plenário todo. Se o plenário decidir por isso, é desse jeito que vai ficar. Entendi. Tá? O parecer é uma proposta, mas precisa da autorização do plenário. Então, o presbitério ele submete um documento, alguma coisa que ele exige, que ele quer uma resposta sobre, da denominação. Isso é passado por uma comissão, e aí, dependendo do assunto, vai para alguma outra comissão. É uma comissão só por documento. É uma comissão, isso. Ok, dependendo do tipo. Vários documentos vão para uma mesma comissão, entendeu? Sim. Não, eu só estou usando um como exemplo aqui, né? E aí, depois disso, vai para a mesa para... Isso, aí o relator traz o parecer feito pela comissão para o plenário. Ok. Aí o plenário vai votar. Entendi. Se vai acompanhar o parecer ou não. Entendi. Ok? Geralmente, o que eu vi lá, geralmente se acompanha. Com algumas emendas, sabe? Tira isso daqui, acrescenta aquilo ali. Acontece muito isso também. Olha, gostei do relatório e quero sugerir o acréscimo de mais 2 itens, aí o relator pode acolher aquilo, tá? Ou o relator pode discordar, mas o plenário desejar. Entendi. E aí o que prevalece sempre é a opinião do plenário. Entendi. E nós tivemos também, nessa última reunião, né, pastor, a criação de 2 novas comissões, né? Sim. Eu queria comentar a respeito pedir para o senhor comentar a respeito dessa primeira que eu anotei aqui, que é a Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento de Drogas. As drogas, né? Do que se trata essa comissão? Legal. Então, subiu um documento tratando sobre essa questão, sobre esse desafio que é gigantesco, né? Sim. Quantas famílias, quantos jovens... Enfim, é um problema crônico na nossa sociedade e a denominação tem conhecimento disso, de que é um problema, e resolveu criar uma comissão permanente para trabalhar esse assunto. Né? Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. Então foi nomeada essa comissão que vai começar a trabalhar e promover atividades para capacitar a liderança da igreja para enfrentar esse desafio. Legal. E aí eu registro que, para nossa alegria, assim que foi resolvida a criação dessa comissão, a gente fez um documento indicando o nosso irmão presbítero Vitor, e o Supremo Conselho resolveu elegê-lo como membro suplente dessa comissão. Que legal. Né? Bacana, isso é muito interessante. Então não é membro titular, mas havendo disponibilidade, ele vai ser alçado à titularidade dessa comissão permanente. Muito ele bom, que é psiquiatra. Pois faz todo sentido, né? Pois é. E é um membro da nossa igreja, um irmão nosso, que querido. Exatamente. Conselheiro da nossa MP, inclusive. Exato. Eu fiquei bastante feliz com o nome dele aparecendo lá no painel. Legal. E o senhor comentou que essa comissão é permanente, então pode existir comissões que não são permanentes também? Sim, nós temos as comissões temporárias, temos as comissões especiais e a comissão permanente. A comissão permanente, como o próprio nome indica, ela não tem assim prazo para acabar. Okay. Ela pode ser extinta? Pode ser extinta, mas não há essa necessidade. Tá? Ela vai trabalhando enquanto o trabalho precisar acontecer. A comissão temporária é aquela nomeada para a reunião do concílio. Por exemplo, essa comissão aí de consultas e outros papéis, ela é temporária, ela fez o trabalho dela e ela foi extinta. Tá? Acabou a reunião, acabou a comissão. E você tem também as comissões especiais. É possível nomear uma comissão especial que vai trabalhar sobre um assunto e que tem o dever de apresentar na próxima reunião um parecer. E aí, apresentando esse parecer, essa comissão especial é
extinta. Tá? Então você tem essas 3 modalidades. A temporária, essa comissão temporária só trabalha na reunião, a comissão especial ela precisa trabalhar nos interregnos e é extinta na próxima, ou em outra, se o prazo for prorrogado, e a permanente, que não tem um prazo definido. Entendi. E também a gente teve uma outra aqui que eu gostaria de comentar, que é a Comissão Nacional de Acolhimento da Pessoa Atípica e com Deficiência. Essa também é uma comissão permanente? Olha, eu acho que é. Ou é uma secretaria. Agora eu fiquei na dúvida, viu? Ou se é um conselho. Enfim, o fato é que o Supremo Concílio resolveu olhar com maior atenção esse desafio também. Sim. É um grande desafio contemporâneo da pessoa atípica, da pessoa com deficiência. Essas pessoas precisam ser acolhidas na igreja, né, Luiz? Sim, com certeza. Porque a turma já sofre tanto fora, então a igreja deve estar preparada para acolher e para abraçar as pessoas que lidam com esse problema dentro de casa. A gente tem que estar preparado para acolher essa pessoa. E tanto essa comissão quanto a outra, né, a respeito das drogas, mostra que a nossa igreja está preocupada e está olhando para fora, está olhando para as coisas que acontecem. Né? Às vezes as igrejas, ou às vezes a gente se fecha muito, né, no nossa própria bolha, né, e isso faz com que a gente se afaste das outras pessoas. E não é esse o papel do crente, né? O papel do crente não necessariamente é se fechar numa bolha, né? Mas sim... É verdade. Ser sal e luz, né? Exato. Jesus nos tira do mundo e nos envia de novo para ele, né? Certo. Jesus nos tira do mundo no sentido de que ele nos tira do pecado, mas ele nos devolve para o mundo para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Então a igreja está mostrando que está atenta ao que está acontecendo. Né? E também, pastor, eu queria fazer um comentário a respeito de algumas outras decisões, né, que foram tomadas também nessa última reunião do Supremo Concílio. E a ideia aqui também não é a gente necessariamente opinar sobre, mas é mais informar, até porque, como eu disse no começo, foram essas decisões que apareceram aí no Instagram, que foram mais comentadas, né? E como a gente falou até agora, existem diversos outros tópicos que são às vezes até mais importantes do que esses, né? E que não chamam atenção e que foi importante da gente comentar aqui para mostrar justamente o papel da nossa denominação a respeito disso. Mas o primeiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais delicado ou mais polêmico, vamos dizer assim, é a respeito do movimento Legendários. Né? E eu lembro que a gente comentou, eu estava comentando com o reverendo Estevam, a respeito de a gente fazer um podcast não sobre o Legendários, mas sobre masculinidade bíblica e tudo mais. Então isso talvez não. Isso vai acontecer em algum momento, só não sei quando, né? Vai ser um podcast sobre isso, mas o movimento legendário, ele não necessariamente ele está vinculado a uma igreja, não é? Não está ligado especificamente a uma igreja. E assim, lá no Supremo Concílio ficou claro que é um movimento assim bastante heterogêneo. Tá. Você tem diferentes ênfases dependendo da região, tá? Okay. Então é possível você encontrar uma região que tenha aí um entendimento assim sadio das escrituras, da fé e da espiritualidade. Entendi. Não é um movimento homogêneo, ele é heterogêneo, tem várias manifestações aí. Aí o que a igreja decidiu recomendar aos membros e aos oficiais e aos ministros que não participem, que não promovam, que não apoiem ou subsidiem eventos de movimentos que são incompatíveis com a fé reformada. Então, assim, por mais que não seja um movimento homogêneo, mas tem seus princípios. Tem os seus princípios e, assim, a impressão é que é um movimento assim, mais pragmático, mais antropocêntrico, mais voltado para o homem, com fortes influências neopentecostais, o que é incompatível com a fé reformada. Sim. Então, diante desse quadro maior, a denominação resolveu, assim, estimular os crentes a não participarem, né, a terem cautela. Mas aquilo, reforço, o movimento não é
homogêneo. Tem muita coisa boa, coisa legal acontecendo dentro desse grupo. Tá? Mas o que a denominação resolveu é que os crentes tenham cautela em relação ao movimento. Ok. Uma outra decisão também, nesse caso eu acho que nem é tanto polêmica, mas é mais como algo que é importante que a igreja se posicione, né? Que foi a respeito da participação das igrejas em festividades carnavalescas, né? Sim. Isso o senhor comentou que até analisou esse documento, eu participei dessa comissão. Sim. Então, assim, a ideia não é que a igreja não deva evangelizar. Pelo contrário, a gente tem que evangelizar em todo o tempo. Certo. Mas a questão é como a gente evangeliza. Então, assim, é errado evangelizar no carnaval? Em hipótese alguma. Mas, assim, fazer um bloquinho, colocar roupa parecida... Bloquinho evangélico. Um bloquinho evangélico. Né? Isso daí é meio inconveniente. Okay. Tá? Chegar lá no meio da turma do carnaval, entregar um folheto, falar do amor de Jesus com um sorriso, entregar água para a turma, super certo, super legal. A preocupação da denominação é com a aparência do mal, da gente estar fazendo exatamente a mesma coisa, mas numa versão gospel, entendeu? Sim. Então, isso daí a denominação considera inadequado, inconveniente. Okay. Mas assim, evangelizar no carnaval tem que fazer isso aí mesmo. Tá? Não existe nenhuma proibição ou desestímulo ao trabalho missionário, à evangelização. Há apenas um estímulo a essa consciência. Como que a gente faz isso? Tá? A gente não pode parecer que a gente está fazendo a mesma coisa. Sim. Esse foi o grande ponto. Ok. Um outro assunto também, esse já talvez um pouco mais polêmico, a respeito da atuação das mulheres na igreja. E pelo que eu entendi, foi feita uma decisão em 2022, na reunião do Supremo Conselho de 2022, e isso foi reafirmado nessa reunião, mas isso porque houve um novo relatório, uma nova solicitação de revisão, talvez? Foi isso que aconteceu? Sim, de revisão da matéria, foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos lá, Luiz, entrou documento nesse Supremo Concílio propondo a ordenação de diaconisas. Ok. E assim, esse assunto foi rapidamente superado. A denominação disse não. Então, a expressiva, esmagadora, uma parcela esmagadora da denominação é contrária à ideia da ordenação feminina. Você tem poucos pastores ou conselhos que têm essa ideia. Okay. Tá? E realmente a escritura mostra que o ministério ordenado é para os homens. Tá? Isso não faz com que os homens sejam melhores. Não, é a questão de papel. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, prevalece essa opinião de que o ministério ordenado é para os homens. E a gente entende que esse é o ensino da Sagrada Escritura. Certo. Então, a questão da diaconisa, essa questão foi facilmente superada, nem teve assim muita discussão. O Supremo Concílio resolveu não atender e pronto. Tá? Entendi. Mas a questão da pregação feminina é uma questão assim sensível. Em 2022, o Supremo Concílio tomou essa decisão, né? O Supremo Concílio entende que o culto público e por culto solene. Culto solene, ok. E assim, por culto solene entende-se o culto dominical. Ok. A denominação compreende que quem deve pregar é o oficial. O pastor, é o presbítero, deve ser um homem. Ou um seminarista que está sob a supervisão de um conselho ou de um pastor. Certo. Tá? Em outros momentos, em outras ocasiões, não há problema. Essa interdição é para o culto solene. E o culto solene, reforço, é compreendida pela denominação como culto dominical. Nesse aspecto, Luiz, houve assim uma discussão. Ok. Tá? Então, e houve até uma proposta de substitutivo e a coisa é tão assim... a coisa não é um consenso na denominação. Certo. Que o moderador, diante do substitutivo, não conseguiu discernir se o plenário estava favorável a uma coisa ou a outra. De tão tá? dividido, né? De tão dividido que foi.
E aí um dos conciliares, um dos deputados propôs que a discussão fosse retomada em outra ocasião, quando o sistema de votação eletrônica estivesse regular. Certo. Então, no momento que estava discutindo pregação feminina, o sistema de informática não estava funcionando. Porque quando não dá para reparar por meio das mãos levantadas, quando fica com dúvida, certo. O presidente recorre à votação por meio do celular. Ah, entendi. Tá? A votação eletrônica, para ter mais segurança. Sim. Então, alguém propôs um substitutivo para rever a decisão de 2022. Uhum. E esse substitutivo quase passou. Tá? O presidente pediu para que os favoráveis se levantassem, os favoráveis se levantaram e ficou naquela dúvida. E aí, é metade mais um? Uhum. Não deu para ter certeza. E aí que veio essa proposta, deixa para outro dia. E aí no outro dia prevaleceu a decisão de 2022. Ok. Mas prevaleceu por quê? Porque em outros documentos já havia sido reafirmada a decisão de 2022. Entendi. Por exemplo, no caso das diaconisas. Aí o plenário não teve como não reafirmar uma coisa que já havia sido reafirmada anteriormente. Entendi. Meio confuso, né? Enfim, é altamente provável que em 2030 esse assunto volte a ser discutido. Mas o ponto é que acho que a gente pode colocar é que as mulheres, elas podem ser professoras de escola dominical, elas podem exercer papéis de ensino de diversas outras formas. Né? Exatamente, então... exatamente. A interdição é do culto dominical. Certo. Tá? E lembrando, viu, Luiz, as mulheres têm um papel assim muito importante na vida da igreja. Né? Eu sou muito abençoado, porque aqui nessa igreja eu tive professoras que me inspiraram, que me fizeram olhar para Jesus. Historicamente, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí conta muito com a atuação das mulheres. Sim. As mulheres foram muito importantes na vida da igreja. Tem até um registro curioso, Luiz, eu fiquei bastante impressionado. A igreja foi organizada em 1951. Ok. E acho que no ano de 1954 ou 55, o conselho da igreja resolveu chamar por uma semana toda de conferências uma senhora da igreja presbiteriana independente, que não era pastora. Ainda não havia ordenação feminina na IPI. Mas o conselho se sentiu à vontade para convidar essa senhora para uma semana toda de pregações, e o secretário do conselho não se constrangiu de registrar, melhor dizendo, né? O secretário não se constrangeu de registrar na ata que aquela senhora chamada Cesarina era uma consagrada evangelista. Olha só. Então, assim, historicamente, nós contamos com a participação das mulheres. Né? Sim, muito, muito bom saber disso também, pastor. E talvez como último ponto aqui, para a gente encerrar nossa conversa, também teve uma decisão a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Correto. A Igreja Presbiteriana resolveu se posicionar no sentido de declarar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. Ok. Uma vez que essa igreja não sustenta a ideia da autoridade das escrituras, somente a escritura. Né? Tem outras fontes, os livros de Ellen White. Enfim, a igreja apenas reafirmou aquilo que já era sua posição. O que faltava era um posicionamento claro. Oficial. Ok. Então houve essa demanda, houve um documento pedindo para que a igreja se posicionasse, e a igreja se posicionou. Ela não é compatível com as escrituras. Assim como a igreja, a congregação cristã também foi colocada como seita, em outros né? concílios. Sim. Entendi. Ou a igreja universal também. Não, mas eu acho que para a gente finalizar aqui, pastor, eu poderia colocar aqui, assim, por mais que não necessariamente você que está ouvindo a gente concorde com todos os pontos ali colocados, ainda assim, nós quando nos tornamos membro de uma igreja presbiteriana, a gente fica debaixo da autoridade do conselho, que por si ele tem autoridade responde para o presbitério, e assim como a gente comentou aqui, né? Então, o que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente
tem que fechar os olhos para as coisas que acontecem ou para as decisões. Mas quer dizer que nós entendemos que Deus ele age por meio dessa representação que é feita pela igreja, né? E eu, particularmente, eu disse que não ia comentar, não ia dar opinião, mas eu diria de uma forma geral que a nossa igreja, nossa denominação, ela com essas decisões que foram tomadas nessa última reunião, ela continua fiel às Escrituras, ela continua fiel à palavra de Deus, e isso que é o que mais importa, né, pastor? É verdade, é isso daí. Nós cremos que Jesus guiou a igreja dele. Jesus continua guiando a igreja. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Sim. Mais algum comentário, pastor, a respeito do que a gente falou aqui? Olha, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e dividir um pouco do que aconteceu na 41ª reunião do Supremo Concílio. Sim. Quero também pontuar que nós vamos ter uma reunião extraordinária, porque não deu tempo de tratar de todos os documentos. Então vai ter uma reunião extraordinária para esgotar a pauta e, na sequência, vai se trabalhar no novo Código de Disciplina. Então a gente vai ter uma constituinte para elaboração do novo Código de Disciplina. Os presbitérios votaram e a igreja resolveu pela reforma do Código de Disciplina. Então um novo texto vai ser redigido. Então precisa de uma nova reunião mesmo, porque vai dar trabalho isso daí. Exatamente. Então, possivelmente no próximo ano, a gente vai ter uma reunião extraordinária para esgotar os assuntos e, na sequência, já vai se tratar sobre o Código de Disciplina. Legal, muito bom. Bom, se você... Agradeço, pastor, sua presença, é muito bom contar com o senhor aqui no nosso podcast. Então, se você ficou até aqui, a gente pede que você se inscreva nos nossos canais, né, oficiais aí da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Dê um like no YouTube, marque como gostei, comente se você tem alguma dúvida, algum comentário. Deus abençoe você, sua família, e até a próxima. Tchau, tchau.